Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou Custódio, estou aqui sempre falando desse tema de uma forma muito carinhosa, muito especial, né? Com muito conteúdo gostoso para vocês, sempre com um convidado mega especial também, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Antes de apresentá-lo, gostaria de convidar vocês, obviamente, a seguir a gente nas redes. Não deixa de assinar o canal aí, para toda vez que a gente tiver conteúdo novo, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixa de seguir a gente aí nas redes, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje, preparado aqui para essa bio maravilhosa. Nosso convidado de hoje é criador, roteirista-chefe e produtor executivo da primeira novela da HBO Max, Beleza Fatal, que eu vi ontem, post, que sei lá nos estúdios já, e da série Bom Dia Verônica, na Netflix, que ganhou o PCA 2020. Escreveu os romances Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, Jantar Secreto, Bom Dia Verônica e Uma Mulher no Escuro, que ganhou o Jabuti 2020. Sucessos de público e de crítica, traduzidos em mais de 25 países e com os direitos de adaptação vendidos para o cinema. Além disso, escreveu roteiros de filmes como A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Pais, sucesso na Amazon Prime Video, esse eu conheço bem, e Praça Paris. Criou a Casa Montes, uma produtora de desenvolvimento com foco em projetos de série e longa-metragens de crime, terror e suspense. Em 2023, ele lança A Mágica Mortal, esse livro aqui, que a gente vai falar bastante dele aqui no nosso papo, Uma Aventura do Esquadrão Zero, seu primeiro livro juvenil. Se prepara para o lançamento do filme Uma Família Feliz nos cinemas e para a estreia de uma terceira temporada de Bom Dia Verônica na Netflix. Bem-vindo, muito bem-vindo. Ufa, eu tô até cansado aqui de falar essa bio toda. Bem-vindo aqui ao Histórias Diversas. Rafa Montes, que Obrigado. Prazer ter você aqui, cara. Prazer todo meu. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Obrigado pelo convite. Imagina, estamos aqui. Só para vocês saberem, estamos aqui pleno sabadão, gravando. Exatamente, Foi quando a gente sabadão. conseguiu conciliar nossas agendas. Mas acho que é um bom reflexo do quanto a gente ama o que a gente faz, né, Rafa? Exatamente. Pra gente estar aqui pleno sabadão ali, que poderia estar com nossas famílias, namorados, maridos, esposas, etc. E a gente está aqui gravando para trazer esse conteúdo aí para as pessoas, né? Claro, e bater papo, falar de literatura é sempre bom, né? Então, é bom programa pro final de semana. Também. Bom, só pra gente aquecer o tema aqui, me conta, você sempre quis ser escritor? Como é que a literatura apareceu na sua vida, assim? Eu não gostava de ler quando era criança. Eu passei a gostar de ler ali por volta dos meus 12, 13 anos, já, digamos, na pré-adolescência. Uhum. E eu comecei a gostar de ler por histórias policiais, tipo Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock Holmes, Agatha Christie, e alguns livros juvenis, como Pedro Bandeira, né, com Droga da Obediência, Pântano de Sangue, esses livros dos caras, Marcos Reis, Stella Cara, enfim, são os autores que chamaram a minha atenção, e aí eu comecei a gostar de ler, e logo que eu comecei a gostar de ler, eu quis escrever. Então, para mim, a literatura e a vontade de ser escritor veio de maneira muito natural a partir do ano que eu gostei de ler. Uhum. Eu não preciso nem dizer que não era bom o que eu escrevia nessa época, porque você imagina a pessoa ler um livro e começa a escrever, não é muito bom. Mas eu acho que foi importante para eu ir ganhando músculo mesmo, né, para fazer esse trabalho. E ali pelos meus 15, 16 anos eu já comecei a falar quero ser escritor quando crescer. Legal. O que causou certo espanto e horror na minha família, porque minha família não é de artistas, minha família é uma família de classe média baixa, suburbana do Rio de Janeiro, que acredita no trabalho, manual, braçal. Né? Assim, braçal, né? enfim, então a ideia de ter um filho escritor era bem esquisita. E eu fiz direito na faculdade porque então não sabia se ia dar certo. E na verdade eu recomendo para todo mundo que quer ser escritor, eu sempre falo, cara, tem uma carreira que seja a sua garantia. E escreve
no restante do tempo. E é o que eu fazia. Então eu fiz direito na faculdade e escrevia na madrugada. Eu fazia estágio eu fazia faculdade de 7 a meio-dia, de meio-dia às 8 da noite eu estava no estágio, e às 8 da noite eu chegava em casa, tomava um banho e escrevia livro, entende? Então era 24/7. Exato, mas porque era paixão, enfim. E felizmente um belo dia a paixão virou deu certo, né? Virou a profissão. Virou a profissão. E aí virou o trabalho. Demais. E aí virei escritor. Muito bom. E quando você decidiu escrever seu primeiro livro, que é o Suicidas, né? Na verdade, eu escrevi um livro anterior ao Suicidas, que eu nunca publiquei, porque na verdade eu não acabei esse livro. Era um livro que eu escrevi ali nos meus 14, 15 anos, mas aos 16 anos eu comecei a escrever o Suicidas e escrevi dos 16 aos 19 anos. O Suicidas é um livro que eu tenho muito carinho por ele, porque é um livro muito ousado, em algum lugar até irresponsável. Eu acho que hoje em dia, se eu escrevesse, eu tomaria alguns cuidados e teria algumas atenções que seriam boas, mas que na época eu não tive porque eu era um jovem inconsequente mesmo. Você tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos. Mas eu acho que também o livro, por outro lado, tem uma força e uma ousadia e um grau de absurdo que você só consegue só seria possível fazer nessa idade. Com a inocência e com a ousadia dos 16 anos. Maravilhoso. Sabe? Então é um livro que eu tenho muito carinho por isso. Eu não releio meus livros depois que eu escrevo. Depois que eu publico, né? Depois que eu escrevo, claro que eu releio. Mas aí eu releio. Você vai relendo. Releio tantas vezes que uma bela hora tem uma versão final que eu falo, imprima-se. E aí quando imprime, eu nunca mais leio. Então o Suicida é um livro que eu não leio desde 2012, quando ele saiu. Então faz mais de 11 anos que eu não leio Suicidas. Mas a memória afetiva e do retorno que eu tenho dos leitores é muito grande. Sim, muito legal. Não, bem bacana. Acho que você estreou muito bem. Mas entendo o seu ponto, assim, de estreia, né? O quanto já tinha de você, né? O Rafa de hoje, o quanto já tinha de você ali, ou o quanto era uma coisa experimental ainda, né? Por mais que você tenha feito o primeiro experimento e não tenha publicado, mas você era muito jovem ainda, claro, né? É natural que tenha muito experimento ainda nesse livro, claro, sem tem dúvida, muita coisa, né? que eu nem me identifico, mas que de algum modo era... E é muito curioso, porque eu escrevo sempre sobre o que eu sou ou o que eu penso, mas também adoro escrever sobre o exato oposto do que eu sou e do que eu penso. Eu brinco, tem até uma frase nesse livro que muitos leitores me perguntam, né, que o narrador do Suicidas é um narrador em primeira pessoa e ele é escritor. Eu adoro narradores e escritores. E a história do livro é de um grupo de jovens que se reúnem numa roleta russa e se matam nessa roleta russa e todos morrem, né? E eles encontram nesse porão um caderno de um dos jovens que era um pretenso escritor. E em um dos momentos ele fala que o escritor coloca muito de si nos livros. E então sempre pegam essa frase e falam, você... E aí eu falo... É você que é você! É você que é você! E aí eu sempre falo o seguinte, que é curioso, porque o escritor coloca muito de si nos livros, mas colocar de si não é necessariamente colocar o que eu sou e o que eu penso. Colocar algo sobre mim é, às vezes, colocar o que eu não sou e o que eu não penso, e o que eu desprezo, e o que eu odeio, Perfeito. E o que eu discordo, e o que me incomoda, e o que me dá indignação. Também é sobre mim, percebe? Percebo, na medida em que eu coloco algo oposto a mim. Né? Então, aí é o jogo do leitor descobrir o que é meu e o que é o oposto a mim. Muito bom, maravilhoso. Você falou que você não lê os livros depois que dá o check ali, vai, né? Depois do gol, depois Quando que chega imprime. na minha casa, eu só olho, cheiro o livro, que cheiro de livro é muito bom. Eu amo cheiro de livro. Eu fico lendo e cheirando também. Mas eu não sei em que parte estão as coisas. Porque eu não estou acostumado a abrir e achar, né? Sim, você não tem uma relação com ele depois da obra, depois que saiu, né? De gráfica e tudo. Mas antes de ir para a gráfica, quem que você confia, assim, os manuscritos? Olha, confio em muita gente, tá? Eu não sou o escritor que mostra para pouca gente, não. Eu tenho um grupo de amigos que desde o Suicidas leem meus livros quando eu escrevo. E é um grupo de amigos bem eclético, ou seja, são homens e mulheres, em geral
tem uma pessoa que escreve, o resto é todo mundo engenheiro, advogado, médico. Pra você ter esse filtro leitor, não são pessoas do mercado, nada disso. São amigos mesmo, amigos de infância. Um é professor de física, outra é economista, enfim, outra é engenheira. São amigos que leem e aí me dão feedbacks. E outra bióloga, enfim. E depois, enfim, aí depois desses retornos todos eu mando para a editora. Aí na editora eu converso muito com a editora, com a minha preparadora de texto, que é maravilhosa, e com os revisores. Então, ou seja, na editora o livro passa por esse processo, né? Primeiro o editor, a editora, na verdade, porque a minha editora é uma mulher, depois a preparadora e depois os revisores, que são 2. Boa. E aí, perceba, achei ótimo. De todas essas vezes eu leio. Então retorna dos meus leitores aí beta, já tá que bom, a gente né? chama. Quando sai já tá bom, já leu muito, retorna dos né? leitores beta. Primeiro, eu ao escrever, eu tenho um método louco de escrita, que eu para escrever eu preciso ler o que eu escrevi antes. Então eu escrevo capítulo 1. Aí, para escrever o 2, eu releio o 1 e escrevo o 2. Para escrever o 3, eu releio o 1 e o 2 e escrevo o 3. Relê muito. Então, para escrever o capítulo 20... Para evitar o gap, eu não releio do 1 ao 19 para escrever o 20, mas eu releio do 12 ao 19 e escrevo o 20. Então, eu sempre preciso ler uma boa quantidade para pegar o ritmo da história. Tá explicado por que você não quer ler depois. Então... Você imagina, quando eu termino de escrever, eu já li muito. Aí eu mando para os leitores beta, que retornam com comentários, e eu já releio e reescrevo. Vai para o editor, chega com mais comentários, releio. Preparadora de texto, releio. Os revisores são 2, mas é primeiro um, releio, depois outro, releio. Nossa. Então, quando o livro vai para imprimir, eu realmente já li umas 10 vezes o livro. Sim. Aí, quando imprime, eu não leio mais. Não, aí também já deu, né? Aí já deu, né? E aí, nessa passagem com o editor, por exemplo, como que é a sua relação, né, nesse aspecto com os editores? E o que, dos livros, né, dos principais que estão aqui, o que teve algum toque que o editor fez ou falou que você acha que mudou um pouco a história do livro, da história? Sei lá, um título, né? Assim, já vi histórias, tipo, de um editor sugerir um título, uma troca de um título e mudar a história do livro, né? Teve alguma coisa assim que você lembre, que você fala, não, aqui o editor foi fundamental porque me orientou assim, eu sabe? acho o trabalho do editor fundamental sempre. Eu respeito muito, eu acho que é uma troca importante e necessária, porque o trabalho do escritor é muito solitário, a gente toma todas as decisões sozinho, né, enquanto escreve. Então, ter um interlocutor é muito importante. E assim, já tive mudanças pontuais. Assim, o Suicidas, o meu primeiro editor foi muito legal comigo, e é escritor também, é o Thales Guaraci, não sei se você conhece. Não conheço. O Thales Guaraci, ele foi muito legal porque o Suicidas ele foi finalista de um prêmio literário chamado Prêmio Bem Virá, criado pelo Thales, que era na época o editor dessa editora Bem Virá. Que foi a primeira editora a me publicar, e ele foi muito generoso, porque o livro não ganhou o prêmio, Bem Virá, foi finalista, e ele, quando leu o livro, ele ficou muito impressionado, que era um livro muito grande, muito pesado, muito forte, e escrito por alguém que na época tinha 18 anos. E então ele decidiu publicar. Aí ele me ligou e falou assim: olha, você não ganhou o prêmio, mas eu quero te publicar. Mas você quer ser escritor? Eu falei, quero. Aí ele falou, pois bem, então se você quer ser escritor, o bom escritor sabe se editar. Tem que aprender a se editar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir o seu livro e eu vou te mandar, porque como é que acontece? O editor, em geral, no arquivo do Word que você manda, ele faz as alterações, o editor, e manda para você, que é o autor, aprovar ou negar. Ele falou, eu não vou fazer isso, eu vou imprimir e vou fazer as alterações na mão. Vou te mandar por correio. Eu tenho até hoje o Suicidas impresso, rabiscado por ele. Demais. Vou te mandar por correio e você vai colocar as alterações que eu escrevi no arquivo. Acho que você concordar, acho que você discordar, você nem se deu o trabalho. Mas você vai fazer esse exercício para você ver o que o meu olhar mexe, o que eu vejo que tem que mexer. E eram coisas tipo cortar advérbio demais, adjetivo excessivo, e também capítulos que não eram úteis, enfim, coisas.
E eu fiz esse trabalho e para mim foi muito útil, porque hoje eu me edito muito antes de Foi um ótimo exercício Foi ali, um ótimo exercício. inicial, bem inicial de carreira, né? Agora, verdade seja dita, também tem coisas que você também tem que ser o autor. Então, eu lembro que o Tales queria cortar um capítulo do Suicidas, que é o capítulo mais pesado do livro, que ele falou, você vai perder leitores por causa desse capítulo. E eu falei, tudo bem, porque eu perca, mas eu tenho que ter no livro. E hoje é um dos capítulos mais conhecidos do livro. Então, ou seja, também a palavra final é sempre do escritor. Mas também tem capítulo que ele mandou cortar e que cortou muito bem, que não faz a menor falta. Sim. Então, tem isso. No Dias Perfeitos, o processo de edição também foi muito importante. No Jantar Secreto, teve uma discussão sobre o título, mas acabou ganhando o título que eu queria, que era Jantar Secreto. Tinha outros? Tinha, outro era O Jantar Está Servido. Preferi Jantar Secreto. E, na verdade, eu tive a ideia dos dois títulos, mas aí o editor preferia O Jantar Está Servido. Não, Jantar Secreto. Não, ele preferiu o Estar Servido? Ele preferiu o Estar Servido e eu você manteve o Secreto. E eu preferi o Jantar Secreto. Também prefiro. Que mais? Uma Mulher no Escuro, o final eu retrabalhei todo com a minha editora, que era a Luara França na época, ótima editora. E aí quando ela chegou, falou, Rafa, o livro é ótimo, mas o final não funciona. Você fez com pressa, reescreve. Aí eu joguei fora os 4 capítulos finais e reescrevi. Então é sempre um exercício, um diálogo mesmo. Mas muito bom, né? É muito boa essa troca, é essencial. Né? Sem dúvida. E o quanto enriquece os livros, né? E aí você falou aí que esse editor pediu para você cortar um capítulo, né? Que você manteve consciente do que estava mantendo. Que, vamos traduzindo para os dias de hoje, cancelamento. Você mantém esse capítulo, você vai ser cancelado. Seu livro vai ser cancelado, você vai ser cancelado no meio e tal. Sobre esse aspecto especificamente, agora que cancelamento, você não pode falar um A que é cancelado e tal. Quando você está escrevendo, você fica com essa preocupação ou você solta a mão? Olha, eu acho é um assunto sobre o qual eu penso muito e eu sou uma pessoa que me permito mudar de ideia, de opinião. Então, eu vou contar com a minha opinião hoje. Pode ser que daqui a algum tempo mude. Tá? Eu acho várias coisas. Primeiro, eu acho que o momento que nós vivemos hoje, que algumas pessoas às vezes tratam até num tom pejorativo, ai, que saco tá o mundo, que chatice, tudo isso. Eu confesso que não concordo. Eu acho que é sim importante que a gente tenha cuidados com alguns assuntos, que a gente pense sim sobre como a gente trata de racismo, de homofobia, de machismo e da violência contra a mulher, gordofobias e etc. Eu acho sim importante essa discussão. Não acho que é besteira. Então acho bom que hoje em dia a gente tenha que ter mais o que isso traz para todos nós escritores é que nós precisamos ter mais responsabilidade com o que a gente faz, tá? Mas ao mesmo tempo me apavora, e aí sim sou contra absolutamente, me apavora a ideia de que a responsabilidade na verdade, o controle excessivo disso tudo leve a uma espécie de censura. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem responsabilidade, eu ainda acredito que a literatura é o lugar da liberdade. O escritor pode escrever sobre o que quiser, como quiser, do jeito que quiser, porque a literatura é livre. Obra é livre. Qualquer coisa contrária a isso, para mim, recai em censura e se chama censura. Exato. Tá? Então, o que eu acho? E sim, como autor que escreve histórias de terror, me interessa muito escrever a história da perspectiva de um machista, de um pedófilo, de um nazista, de tudo isso. E não porque eu sou, mas porque justamente me interessa entender e entrar na lógica dessas pessoas que são absolutamente imorais, amorais, deturpadas, enfim. E que sabemos que existe, né? E que existem, claro. E a literatura justamente permite esse exercício de narrar esses personagens. Então, para mim, as duas coisas vivem muito juntas. Responsabilidade, mas com
liberdade. Uhum. Então, hoje, o que eu tenho que fazer, e faço muito mais do que já fiz, é, sim, tomar cuidados, é pesquisar mais. Ou seja, eu não posso escrever da perspectiva de uma mulher sem pesquisar, sem ouvir outras mulheres, sem entrevistar. Mas, sim, eu, homem, posso escrever da perspectiva de uma mulher. Posso, sim, porque senão não é literatura. Literatura é eu vestir personagens que eu não sou. Não, senão só vai escrever personagem... Homem só vai escrever personagem masculino, mulher só vai escrever personagem feminino. E aí é ridículo. Perdemos, né? Perdemos. Então, sim, eu posso e devo e escrevo. A questão é que hoje em dia, felizmente, ao fazer isso, eu tenho que pesquisar, eu tenho que... muitas mulheres leem quando eu vou escrever. Escrevi Uma Mulher no Escuro, a protagonista é uma mulher. Foi lido por muitas mulheres. Entendeu? Foi lido, trata de trauma, de abuso. Foi lido por muitos psicólogos. Ou seja, eu me preparo e me armo de tal modo que eu tenho certeza do que eu estou falando, sabe? Perfeito. Então, acho que é esse o caminho. E aí, falando especificamente de cancelamento... É olhar o cancelamento, é olhar o lado positivo do cancelamento, né? Não, agora o cancelamento não tem lado positivo, porque o cancelamento é algo muito ruim, em geral, e para todo mundo, ou seja, porque existe um cancelamento burro, ou seja, é óbvio que porque eu escrevo temas pesados, tem gente que não gosta, e tem gente que me odeia, e etc. E paciência. Mas eu, felizmente, nunca fui cancelado. Na verdade dessa palavra, né? Nunca fui. Mas a ideia de cancelamento me apavora muito. Porque me apavora não, eu lamento que exista. Porque a pior coisa que alguém pode fazer é cometer um crime contra a vida de outra pessoa, né? Uma das piores coisas que alguém pode fazer. Então, e mesmo nesses casos, se você olhar o código, eu, como falei com a formação de advogado, olha o Código Penal de Processo Penal, mesmo nesses casos as pessoas são presas, recebem uma punição, mas depois tem a reintegração à sociedade. Ou seja, essa ideia de você acabar com a vida, com a carreira de alguém, ou e extirpar a pessoa da sociedade para todo sempre, me apavora. E, em geral, o cancelamento ele é movido e criado por pessoas que se julgam as donas da verdade, as detentoras dos princípios, dos bons costumes, do que é certo. Ou seja, eu sei o que é certo, exato, e você está errado e tem que ser cancelado. E sempre errado. E sempre com muita voracidade. Então são pessoas, na verdade, muito perigosas e tóxicas, porque essa ideia de que alguém detém a verdade é absolutamente louca, né? Não, é bem isso mesmo, né? Você fala de um livro que não se conectou. As pessoas falam, vou fingir que não vi esse vídeo, vou fingir que não li isso. Tipo, cara, ou seja, a pessoa não está acostumada a discordar de coisas que delícia discordar, que ela gosta, que maravilhoso que você gosta, mas tipo, cara, aprenda que tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de leite, tem gente que gosta de café. E tem gente que gosta das duas coisas juntas e tudo certo, né? Claro. É isso. Bom, achei ótimo ponto do que você trouxe aí com relação à questão do cancelamento e a liberdade, né? As pessoas têm que entender que tem que deixar essa coisa livre, tem que respeitar mais, né? E perceba que a liberdade também não anula uma outra discussão importante que a gente tem hoje, que é o tal do lugar de fala. Sim. O que é o lugar de fala? O lugar de fala é você trazer para as narrativas vozes que antigamente não conseguiam contar suas histórias. Então, o fato de que o autor tem liberdade de ocupar o personagem que quiser e de narrar do jeito que quiser, não faz com que não diminua a importância do lugar de fala, que é pessoas que nunca tiveram visibilidade para narrar suas histórias, hoje felizmente têm e são publicadas e conseguem contar suas histórias e são lidas e são vistas. Isso também é importantíssimo. Ou seja, uma coisa não anula a outra. Sim, sem dúvida. Convivem em harmonia. Em harmonia, perfeito. E vamos viver mais em harmonia, né, gente? Vamos aprender a ouvir o amiguinho também, que não gosta das mesmas coisas da gente e segue a vida. Rafa, e como que é o seu processo de escrita? Você é muito disciplinado, né? Eu vejo, pelo menos pelo que eu te acompanho aí nas redes, você é muito disciplinado para escrever e tudo. Como
que é assim? Você escreve todo dia fechadão dentro de casa? Onde acontece o seu laboratório? Você produz muito, né? Então, assim, eu fico pensando assim, qual é o seu tempo de escrita, qual é o seu tempo de pesquisa, qual é o seu tempo de estar nos lugares. Eu fico meio assim, tipo, cara, onde ele arruma tempo para fazer todas essas coisas? Então, o meu trabalho como escritor, eu considero um trabalho como qualquer outro. Então, eu não vejo muita diferença entre ser escritor e ser médico ou ser advogado. Quero dizer, é um trabalho. Uhum. Então, e como um trabalho, eu escrevo sempre que posso e sento e trabalho. Tem dias que eu escrevo melhor, tem dias que eu escrevo pior, tem dias que eu estou inspirado, existe inspiração, então tem dias que a coisa flui, tem dias que não flui, mas eu escrevo. Né? Então, assim, independente de inspirado ou não, eu escrevo. Uhum. Então, eu tenho um pouco esse lugar. Hoje em dia, eu confesso que esse equilíbrio que você me pergunta é a minha pergunta que eu também me faço o tempo inteiro. Ou seja, até que ponto é bom que eu esteja nas feiras literárias, no podcast, porque se eu estou no podcast, eu não estou escrevendo. Se eu estou na feira literária, eu não estou escrevendo. Se eu estou Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu sou um autor que gosto muito de ser lido. Ou seja, eu gosto da ideia de que eu tenho leitores e que eu chego aos leitores e que os leitores recomendam meus livros e falam sobre eles e querem mais e me cobram. Então te veneram, filas de 4 horas. Então esse momento de encontrar os leitores, eu faço questão de ir. Né? Então eu sempre tento encaixar, me convidam para bienais ou feiras literárias de cidade pequena e eu tento me encaixar para ir. Às vezes eu peco pelo excesso, aí eu aceito muito, eu falo, puxa, mas aí esse mês eu não consegui escrever nada porque eu estou em várias feiras. Então é um equilíbrio que eu ainda busco, não tenho a resposta, mas e para construção dos personagens e tudo, assim, onde é esse laboratório, assim, para você, a vida? Eu vou juntando muito, né? Eu vou é muito difícil que eu tenha assim, a ideia do livro inteiro. Em geral, eu tenho uma ideia de uma história, eu falo, essa história é bom, ninguém contou isso. Ou então, em geral, as histórias já foram quase todas contadas, né? Então, em geral, é assim, puxa, nunca foi contado desse jeito, né? Ou seja, eu encontro uma abordagem, uma maneira de falar de um determinado assunto que eu nunca vi. Aí eu falo, puxa, nunca foi contado desse jeito. Mas eu fico isso na cabeça, eu não sento e escrevo. Passa algum tempo, meses, anos, e aí eu vejo alguém e falo, puxa, esse personagem combina com aquela história. O Stephen King fala uma coisa muito legal, que ele não anota as ideias. Porque ele fala, se as ideias forem boas, elas vão continuar na sua cabeça. E eu acho que ele tem alguma dose de razão. Assim, as ideias boas, com frequência eu estou andando e eu lembro de uma coisa que eu tive a ideia há 5 anos, e eu falo, caramba, aquela ideia realmente ainda é um assunto ela hoje. Existe. Ainda é um assunto hoje, ainda é pertinente hoje e tal. Então, eu vou somando as várias coisas e uma bela hora eu sinto que chegou a hora de sentar e escrever. E aí eu sento e escrevo, e aí eu faço esse processo que eu te contei. Eu escrevo o capítulo 1, releio 1 para fazer o 2 e vou escrevendo. Mas eu sou muito organizado. Em geral, eu sei onde é que eu quero chegar, eu sei como é que acaba a história, então eu tenho uma noção. Em geral, eu tenho o início, tenho o final e tenho algumas coisas no meio que eu sei que quero que aconteçam. Não sei tudo. E também tem um pouco essa graça de... Eu brinco que a sensação é você entrar num túnel escuro com uma lanterna. E você sabe que tem o final do túnel, você entrou pelo início do túnel... Você no meio do caminho sabe que vai encontrar algumas coisas, mas tem coisas que você não sabe. Aí você vai iluminando e fala, tem isso aqui também, que legal. Então você vai descobrindo, vai descobrindo coisas ao longo do caminho. Sim. E essa é a graça também, né? Sim, sem dúvida. E espaço para leitura? Onde você acha esse espaço e quem que você está lendo, quem que você leu esse ano? Então, infelizmente, quando eu vou escrever, eu leio muito o que está a ver com o livro. Então, hoje em dia, uma coisa que eu também tenho me questionado e trabalhado é que hoje em dia é muito raro que eu leia alguma coisa por ler. Sempre eu estou lendo porque tem a ver com o tema. Próximo, o que eu estou escrevendo agora se trata de maternidade. Então, é um tema que... Caramba, porque eu escutei de várias amigas, várias histórias, eu falei, cara, eu quero escrever sobre isso. Mas é um tema que não pode ser mais distante de mim, né? Eu sou um homem, não sou mãe, enfim, nem pai, enfim. Então,
passei a ler muito sobre maternidade. E ouvir depoimentos e conversar com amigas e pá, né? Então eu tô muito imerso nisso. Então tô lendo suspenses de maternidade, tô lendo livros de não ficção sobre maternidade. Então tô lendo muita coisa de maternidade. E aí pegar um livro que não tem nada a ver com isso é uma coisa que hoje em dia eu faço pouco. E tenho tentado fazer mais. Até por causa da sua janela, né? Tipo, não tem esse tempo, talvez, né? Mas perceba, tudo começou porque eu sou um leitor, né? Então então ruim, perder isso é ruim, perder né? isso. Então não é bom. E aí eu tenho tentado. Então, por exemplo, agora eu tô numa paixonite por Nelson Rodrigues, assim. Tenho lido tudo do Nelson Rodrigues e tal. E aí, depois de ler várias peças dele, decidi ler a biografia do Rui Castro. Então, o que eu estou lendo no momento é a biografia do Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro, que é maravilhosa, que delícia. Boa dica aí já para quem está ouvindo a gente. Que delícia de livro, O Anjo Pornográfico. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha ainda, deixa na lista. Agora o Stephen King acabou de lançar um livro novo, que é o Holly. Eu já recebi, então eu comecei a ler, mas e eu gosto de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Ia te perguntar isso. Desde que seja diferente. Então eu tô lendo os livros de pesquisa. Não confundir as coisas. Tô lendo os livros de pesquisa do livro novo, tô lendo uma biografia do Nelson Rodrigues e um livro de terror do Stephen King. É isso. Então, maravilhoso. E o que não pode faltar num bom livro para você? Desses que você escolhe, obviamente, não os que são escolhidos por causa do trabalho. O que não pode faltar... Eu acho que não podem faltar personagens interessantes e complexos e dúbios. Eu não gosto de livros que são didáticos, moralistas, não gosto. Eu gosto de personagens que você se identifica, mas aí depois você detesta, depois você condena as atitudes desses personagens e depois você questiona se você talvez não faria a mesma coisa. Eu acho que esse jogo, a literatura, para mim, e isso é bonito porque eu escrevo para televisão e escrevo para cinema. Sim. Mas a literatura, para mim, tem um lugar muito especial e sem dúvida, de tudo que eu faço, a coisa que eu mais gosto de fazer é a literatura, porque ela tem uma relação muito íntima do escritor com o leitor. Muito mais do que um filme do cinema, ou muito mais do que uma série que você vê na televisão, ou uma novela. A literatura, ela é necessariamente uma cumplicidade entre quem escreve e quem lê. Sim. Eu gosto muito da imagem de que, ao escrever, e eu penso muito quando eu vou escrever uma cena, um momento da história, eu penso muito que o meu trabalho começa, né, o capítulo começa numa tela em branco. E o que eu faço ao escrever é dar algumas pinceladas. Então eu descrevo um pouco do ambiente, eu descrevo um pouco das cenas dos personagens, das ações, mas necessariamente eu preciso de um leitor do outro lado para imaginar tudo aquilo. Então você leitor, quando lê meu livro, você é cúmplice meu criando aquela história, aquela cena. Sim. E é legal isso, porque quando vai para o audiovisual, agora o Dias Perfeitos está sendo adaptado, então a gente recebe, por exemplo, a casa, a locação onde vai ser filmado a casa de alguma coisa. E aí eu falo, caramba, é exatamente como eu pensei. E aí o Vitor, meu marido, que também olhou, falou, cara, é totalmente diferente de como eu pensei. Eu percebo porque ele escreveu o livro dele. Exato. Ele não é o meu livro, exatamente, entende? Então tem essa magia que eu acho muito forte na literatura. Então, para falar o que não pode faltar num bom livro, eu acho que são personagens complexos e essa espécie de provocação. Eu acho que o bom livro provoca, instiga, faz você pensar, incomoda. Dói o estômago um pouquinho. Eu não gosto do livro passivo, assim, né? Do livro passivo. Que entrega tudo. Que entrega tudo, que explica tudo, que justifica tudo. Eu não gosto. Exato. Eu adoro as perguntas. Você está vendo programas e tudo, assistindo, até podcast e tudo. Mas o que você quis dizer com aquilo? O que quis dizer com aquela Faço cena? A menor ideia, entenda aí. Nem eu sei, faz a sua avaliação aí. Não, você falou a coisa do porque a literatura deixa o escritor mais próximo do leitor, né? Diferente das séries e tudo. É que eu acho que
quando eu tô lendo você, tipo, tô com você aqui o tempo inteiro, tô com o seu nome, eu sei que é você, eu sei que eu tô lendo você e tudo. Na série, nem sempre eu sei de quem é aquela série, eu sei de quem é aquele texto, eu sei quem criou aquele texto. Claro. Eu tô ali, na verdade, preocupado com outras coisas, né? Com a cenografia, com quem são os atores e tal. Se a história é boa, se não é boa e tal. Mas eu tô pouco preocupado quem é o diretor, a não ser que você seja uma pessoa muito conectada com o core, né? Uhum. Quem é o diretor, quem escreveu e tudo menos. E aqui eu acho que quem tá aqui tá com você. A coisa mais assim, próxima, né? que a gente tem, sem dúvida, a relação mais íntima do público com quem escreve é muito maior na literatura, porque, como você bem disse, é o escritor que escreveu o livro. Mas o outro lugar em que isso acontece muito no Brasil, no audiovisual, é nas novelas. Ou seja, os Isso, autores sim, de novela verdade. são o mais próximo que a gente tem de você falar, eu vou ver porque é a próxima da Glória Isso Pérez. é Eu vou ver porque é a próxima do Isso. Gilberto Braga, do Silvio de Abreu, do Valci Carrasco. Depois de Avenida Brasil, todo mundo ficou João querendo Emanuel, saber qual da era a Duca próxima do Raj- João Manuel, Exatamente. né? Isso é Então, verdade. Isso é verdade. Ou seja, isso é muito legal. Ou seja, os autores de televisão, de novela, têm essa autoralidade. Sim. Você vê porque você sabe. As Helenas, né? As Tipo, Helenas do Maneco, a High Society do Gilberto Braga. Exato. Né, as tortas na cara do Valcir e que o Silvio fazia também nas 7. Enfim, ou seja, os autores têm. Agora a Pérez sempre traz um tema. Sim. Então, ou seja, os autores têm uma força na televisão que eu acho muito bonita. Sim. Então, Isso é verdade. eu, por muitos anos, como eu falei, não gostava de ler, então, por muitos anos, os meus heróis eram os autores de televisão. E eu não tenho a menor vergonha de falar disso. Aliás, acho que nós, brasileiros, deveríamos ter mais orgulho e encher o peito para falar, sabe assim, para falar, cara, temos bons noveleiros. Temos bons novelistas. Novelistas. Temos bons E noveleiros. somos noveleiros. E somos noveleiros, com orgulho. Maravilhoso. Bom, vou aproveitar o gancho aí. Eu tava pensando em perguntar que livro que você gostaria de ter escrito. Eu vou mudar a pergunta. Que novela que você gostaria de ter escrita? A melhor novela que existe, sem dúvida, Vale Tudo, né? Então, pra mim é a novela por excelência. Mas eu amo várias. Eu amo Vale Tudo, eu amo A Próxima Vítima, eu amo A Favorita. Eu gosto muito do João e a minha novela favorita do João é A Favorita. Eu amo A Favorita. Eu gosto muito... eu gosto muito de Torre de Babel. Muito boa. Eu gosto muito... Enfim, gosto muito de muitas novelas. Muitas gosto muito de Cordão Encantado. Gosto muito de Chocolate com Pimenta. Aquela pitadinha de novela das 6 ali, né? Eu gosto muito que da é bem novela. gostoso. Eu, em geral, gosto muito da novela das 6 e das 8. A das 7 eu tenho mais dificuldade de gostar. Porque é sempre um pouco mais de humor, assim. Então acho que foge um pouco do... Eu gostei muito de Vai na Fé, da Rosane. Vai na Fé ficou muito muito boa mesmo, boa. É verdade. Mas, em geral, eu tenho dificuldade de gostar da novela das 7. Sim. Boa. Bom, queria mudar um pouquinho o tema aqui para prêmios, né? Uma Mulher no Escuro ganhou o Jabuti, né? Como a gente falou aqui no início. Que importância que você dá para isso? Você escreve pensando nisso? Tem algum prêmio que você fala, puta, esse prêmio eu gostaria de ter na minha prateleira? Bem honestamente, direto. Não penso nisso. Acho uma loucura pensar nisso. Se alguém escreve pensando nisso, eu acho uma loucura. Eu sempre que eu escrevo o livro que eu gostaria de ler. Assim, isso também diz o seguinte, ou seja, eu não escrevo nem para o prêmio, e é horrível dizer, mas eu também não escrevo para os leitores, porque eu não sei quem são os leitores. Ou seja, eu não escrevo pensando num público que vai chegar e que eu não sei quem é, porque para mim é muito abstrato e etéreo isso. Eu escrevo para mim, eu escrevo o que eu gostaria de ler. Eu acredito que quando eu escrevo e eu leio e falo, caramba, que divertido, quando eu sinto um arrepio, quando eu falo, caramba, que história boa, se eu estou sentindo, a pessoa na casa dela, quando estiver lendo, vai sentir também. Então, eu não penso em prêmio, não penso... Hoje em dia que eu tenho um público, eu não penso... Eu falo assim, eu tenho que fazer para este público. Porque esse público, quando eu escrevi os outros, eu não pensei neles. Então, eles vêm, né? Eles vêm naturalmente. Então, porque é isso. Eu acredito que se eu faço uma coisa que eu gosto de tantas coisas por aí, tantos filmes, tantas séries, tantos livros...
Porque se eu tô gostando de verdade disso aqui, por que as pessoas não vão gostar? Vão gostar sim. Então não é uma preocupação minha os prêmios. Não penso Tem algum nisso. Que você não gostaria penso nisso. de ter? Agora, quero ganhar todos, claro. Ao mesmo tempo que... É como consequência, não como, né, como ideia inicial, né? Tampouco tem um desprezo pelos prêmios. Sim. Acho que eles são super importantes pelo reconhecimento que trazem, por chamar a atenção do público, de um pra público aquela obra. Para aquela obra. Então, acho muito importante que eles existam. Acho que a gente até tem poucos prêmios de literatura, deveríamos ter mais prêmios de literatura. E, se possível, eu quero ganhar todos os de literatura, de televisão e de cinema. Demais, boa. Aliás, né, eu adoro, tô adorando conversar com você, porque sempre que você traz a literatura, você traz o streaming, você traz a série, difícil você falar de uma coisa isolada. Isso é muito legal. Eu queria pegar esse gancho para te perguntar. A gente vê hoje a questão das séries, dos filmes e tudo, sendo muito mais assunto, né, entre os amigos. Se você não está vendo uma série que é hypada, sei lá, The Bear agora, que é grande, que todo mundo fica falando dessa série, eu praticamente gostei muito, mas é o grande, é difícil você parar em alguma mesa para alguém não falar dessa série. Eu, por exemplo, assisti The Bear porque todo mundo falou para eu ver. Confesso que eu não gostei tanto. Não gostou tanto. Eu gostei, me falaram para ver, eu falei, vou ver, e eu gostei bastante, gostei mais da segunda temporada, inclusive, do que da primeira. Não vi a segunda. Então veja, porque... Para ser justo, eu também não terminei a primeira. Eu vi 5 episódios. Não, então eu vou intimar a ver o restante da primeira e a segunda, porque a segunda tá melhor que a primeira. Okay. Mas enfim, tô pegando esse gancho para falar o que a gente tem que fazer do ponto de vista da literatura para a gente levar mais as histórias também dos livros para essas mesas, assim, para esse papo, para esse ambiente mais do entretenimento, assim, da conversa das pessoas. E aí, já aproveitando que você falou do termo entretenimento, eu quero falar duas coisas. Primeiro, você tem razão, eu falo sempre, né? Literatura, cinema e televisão. E porque eu me enxergo como um contador de histórias. Sim, boa. E você é? Não, então assim, ou seja, na minha cabeça, quando eu tenho uma ideia, eu não falo assim, eu quero ter a ideia do próximo livro, do próximo filme. Não, eu quero ter uma ideia. E eu quero que essa ideia chegue nas pessoas. Eu gosto de ser lido, gosto de ser visto. Então, hoje em dia, quando eu tenho uma ideia, o meu processo é muito... essa ideia, ela fica boa... Onde? Primeiro. Onde eu faço essa história primeiro? Onde eu conto essa história primeiro? Porque a questão para mim sempre quando eu tenho uma ideia, se eu for fazer livro, tem que ter algo de literário. Eu sei que é elogioso, mas quando as pessoas falam isso é elogioso, mas para mim, quando a pessoa fala assim, eu li e vi um filme... eu falo, não, se fosse para ser filme, seria filme. O fato de ser livro é porque tem algo de literário. Ou seja, eu só escrevo livro de alguma coisa se eu entendo que na literatura eu vou poder trazer algo que no cinema eu não vou poder trazer. Então, por exemplo... Mesmo que isso seja adaptado depois. Mesmo que seja adaptado. Mas ao adaptar... Muda-se. Coisas mudam. Cenas entram... Personagens entram, coisas mudam para que então vire audiovisual. E por isso que é uma adaptação. Por isso que é uma adaptação. Ou seja, eu não acho que é só pegar o livro e filmar. Não acho, porque quero crer, pelo menos, que os meus livros todos têm algo de literário. E eu te digo, O Dias Perfeitos, que agora vai ser adaptado, conta uma história de amor obsessivo. É um sujeito, um psicopata, que se apaixona, pelo menos acha que se apaixona por uma menina, e quando ela não quer nada com ele decide sequestrá-la para forçá-la a gostar dele. Então é uma história de amor doentio e obsessivo. Que você não consegue parar de ler. Que você não consegue parar de ler, mas... E o que tem de interessante? Ele é um narrador machadiano, ele é um narrador em terceira pessoa, que eventualmente desliza para a cabeça do personagem do psicopata. Então você nunca acessa a cabeça da Clarice, que é a mulher sequestrada. Então você nunca sabe, assim como ele, você não sabe o que ela está pensando. E você acessa a cabeça dele, então você entra na lógica desse personagem. Grande parte da força do livro é o fato de que a história é narrada na cabeça dele. Na adaptação audiovisual, você não tem como colocar a cabeça dele. Ou seja, uma das coisas mais interessantes que tem no livro não tem como ter na série. É simples. Simples assim. Não tem como. A menos que você coloque um voice-over, que é aquela voz no fundo dele andando e falando, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então, sem o voice-over... Com o voice-over,
você conseguiria, mas é ruim, é chato o voice-over. E sem o voice-over você perde esse elemento do livro que é muito forte no livro. Então, o Dias Perfeitos, que foi adaptado, teve esse grande desafio de adaptação, que a Cláudia Juvan, que é quem fez a adaptação, achou uma solução, a meu ver, brilhante para adaptar, que a história é narrada da visão dele e dela. Então você não tem o narrador, mas você tem o contraponto, o que de algum modo compensa. Então, visualmente você tem as duas visões. Você tem como ele enxerga e como ele enxerga a situação. E fica bom isso. Então assim, eu quero crer que todos os meus livros têm algo de literário. Então, por isso que hoje, quando eu tenho uma ideia, eu penso... E a mesma coisa, eu falo, puxa, isso aqui vai funcionar super como filme. Por quê? Porque se a gente coloca isso com uma grande atriz fazendo, vai ser tão legal. E, ao mesmo tempo, além de uma grande atriz, você ainda tem a trilha que vai ajudar. Se você tem um bom investimento de produção, vai dar um clima. Enfim, o cinema traz também vantagens e um alcance de público muito maior do que a literatura. Então, tudo isso ajuda. Agora, a outra coisa que eu queria falar é sobre o que você falou, o termo entretenimento. E como, então, fazer a literatura... A literatura ser mais assunto. Ser mais assunto. E Uma Mulher no Escuro ganhou o prêmio Jabuti de romance de entretenimento. Foi o primeiro a ganhar, né? Quando fundaram essa categoria no prêmio. E eu, na época, falei, cara, eu fico muito feliz, acho importantíssimo que exista, mas eu tenho muita dificuldade com o termo entretenimento. Porque a ideia de que alguém escreve um livro... Porque, para mim, o oposto de entretenimento... Se existe entretenimento e existe um outro, o oposto do entretenimento é o não entretenimento. Ou seja, então é o melhor livro de entretenimento, o melhor livro é fadonho. O melhor livro chato de ler. Porque... Ou seja, a ideia de que algum livro não entretém me apavora. Ou seja, é feito porque para... é feito para... Né? E a ideia também de que... e aí, porque além do entretenimento tem o literário, o romance literário. E aí, se um é literário, também o de entretenimento, então é não literário. E também não pode ser literário e entretenimento? Que para mim é o que eu... Os autores que eu gosto de ler, a meu ver, são autores literários, ou seja, o que tem de literatura ali, de trabalho com a linguagem, com o narrador, é muito forte, ou seja, é literatura, e ao mesmo tempo é entretenimento. É óbvio que tem muito livro que é entretenimento sem ser literatura, ou seja, tem sim. Ou seja, tem livro que é livro descartável, que eu chamo, né? Que é aquele livro que você lê e passou, não te provocou em nada, não te instigou em nada, é só uma boa historinha contada, mas não discutiu nada, não nada, enfim, é uma historinha. E ótimo também, ou seja, há livros que são entretenimento sem ser literatura e que são como um passeio de montanha-russa. Tem esses livros, que é aquele livro que às vezes você leva para a praia para ler e fala, delícia, é só para ler, e ótimo, tá tudo certo. Aquela sessão da tarde. É tão divertido quando fazer palavras cruzadas. Eu quero crer que eu não faço esse tipo de livro, ou seja, ainda que eu entretenha, ou seja, eu gosto de entreter, e as pessoas falam, li seu livro, virei à noite lendo, não consegui parar de ler, fui dormir de madrugada, eu amo que isso aconteça. Mas quero crer que, para além do entretenimento, é literatura, ou seja, tem um trabalho de linguagem, tem um trabalho de narrador, tem um trabalho especificamente literário que o caracteriza como literatura. E os autores que eu gosto, como eu falei, vivem nesse meio do caminho. Eu amo o Ian McEwan, que é um autor inglês contemporâneo. Gente, eu me divirto muito lendo Ian McEwan. Você falou de maternidade, né? Ele tem um livro enclausurado. Que é confesso que é um dos que eu não gosto dele, mas enfim. Mas eu gosto, adoro esse livro. Eu acho um pouco pretensioso demais. Mas ele é incrível. Mas ele é maravilhoso. É sem dúvida um dos meus favoritos. Amo Amsterdã, amo Amor Sem Fim, amo muitos livros dele. Amo Sábado, amo Na Praia, amo vários. E amo a Dona Antártica, uma autora norte-americana. Amo a Patricia Highsmith, que é uma autora policial
Que, a meu ver, dizer que não é literatura é muito... Amo a Agatha Christie, que eu acho que, além de fazer entretenimento, a Agatha Christie, ela retrata uma sociedade inglesa. Beleza, ao longo do tempo, ela fez tantos livros que ela acabou entrando num mecanismo, mas ela tem grandes obras-primas. Sim, óbvio. Ela é uma autora... E uma legião de fãs. Não, e ela é uma autora que tem obras muito sólidas de literatura policial e muito inventivas. Eu amo Machado de Assis. Eu tenho muita dificuldade com quem diz que Machado de Assis é literatura. Concordamos com isso? Concordo. É boa literatura? Não é verdade. Então, pois bem. E não é entretenimento? Você não se diverte muito lendo Alienista? Você não pira com aquele Dom Casmurro louco e entrando na lógica dele do que aconteceu ali com a captura, enfim, ou seja, o Brás Cubas, como é que você não ri com o narrador de Brás Cubas? Enfim, então eu tenho dificuldade com essa ideia de separar uma coisa da outra. Perfeito. E para mim aí está a resposta do que você está me perguntando. Como é que você faz que a literatura chegue nas conversas, fazendo literatura, ou seja, que você tenha um cuidado de discutir assuntos, de trazer temas, de provocar, de instigar, de não dar respostas, mas sim de fazer perguntas, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você diverte, você surpreende, você leva a pessoa numa jornada emocional mesmo, que ela não espera. Eu, no meu caso, ainda gosto de fazer uns finais surpreendentes. Então a pessoa termina, ela precisa conversar com alguém sobre aquilo. Então, e aí a conversa acaba na mesa de bar. Sim, maravilhoso. Os seus estão muito mais próximos disso, eu percebo. Tem outros livros que menos, mas olha que outros delícia, autores que menos. Mas olha que delícia o que aconteceu com o Itamar do Torturado. Olha que legal, um livro brasileiro chegar com a força que chegou, chegar com a força que chegou, enfim. Trazer tanta gente para a literatura, tanta gente para discutir a obra, os personagens, virou música. Muito legal. Olha que maravilha, virou teatro. Maravilha. Demais. Bom, você falou de vários autores internacionais e a gente falou aqui no início também que seus livros foram traduzidos para mais de 25 países. A gente sabe que é uma exceção, né, no seu caso, que a gente tem pouquíssimos autores brasileiros traduzidos para outros países, para uma ou duas línguas e etc. Onde você acha que está o segredo aí? Assim? O que você acha que falta? Falta um trabalho da literatura como um todo internacional com o mercado estrangeiro para levar mais gente? Ou falta conteúdo que interessa aos estrangeiros do que a gente está produzindo aqui? Onde você acha que está o gap, já que você furou essa barreira? Eu acho que tem várias coisas aí. Eu acho que infelizmente ainda temos poucos. Para mim, eu costumo dizer que na literatura não tem concorrência, não tem disputa, não tem nada disso. Ou seja, quanto mais eu quero mais autores de policial, de suspense, de terror escrevendo, autores, autoras. Eu quero gente publicando por editoras grandes e sendo muito vendido. Eu quero ver mais colegas meus na lista de mais vendidos junto comigo. Eu quero isso. E por que eu quero isso? Porque eu escrevo um livro a cada 2 anos. Então, não dá para esperar só pelo seu. Não dá para esperar pelo meu. E é por isso, por exemplo, falando do Mágica Mortal, que o Pedro Bandeira me incentivou a escrever um livro juvenil. Porque ele falou: Rafa, eu quero mais que você escreva 30 livros juvenis e que você também seja adotado nas escolas, porque depois do Pedro Bandeira tem que ter outra coisa para eles lerem. Exato. Sabe? Então, mas infelizmente a gente ainda hoje não tem tantos autores sólidos publicando por grandes editoras e chegando e fazendo esse, digamos, meio do caminho. Temos poucos autores que fazem isso, né? Ou seja, que chegam num grande público, que contam histórias que entretenham e que ao mesmo tempo fazem que tem uma força literária e tal. Então isso ainda é uma você questão. Acha que ainda tem uma deficiência ou seja, na nossa literatura. Se você olhar a literatura de ficção científica, policial, de terror, de fantasia, de vários países, é muito sólida. Você tem muitos autores se dedicando a isso. E aí, não à toa, você tem muitos autores muito bons e muitos autores muito ruins. Nossa, o que tem de livro policial americano publicado, que é uma porcaria, não está no gibi, é muito ruim. Mas por quê? Porque é tão grande o mercado, você tem 50 autores publicando, dos quais 5 publicam livros inteiros,
incríveis e 45... Não, aí tem 15 médios Vai e no bonde. 30 ruins. E assim vai. Aí o que escreveu ruim, no ano seguinte publicou muito bom. E assim a coisa... Aqui, como infelizmente a gente não tem tantos autores... Temos até tantos autores, mas aí autopublicando, ou seja, ainda, quando eu digo não temos tantos autores, não temos tantos autores chegando ao grande público. E isso aí é responsabilidade dos autores, das editoras, de todo mundo. Por um tempo dos leitores, que também que tinham um certo preconceito com literatura nacional, mas isso eu sinto que cada vez mais, felizmente, a gente está quebrando essa barreira. Cara, que emocionante. Acabou de acabar a Bienal do Rio, né? E olha que legal. Deu 5 milhões de livros, lotadíssima. E mais do que isso, se você olhar anos atrás, as grandes estrelas da Bienal do Rio de São Paulo, do livro, eram internacionais. Sempre. Vai vir não sei quem, vai vir não sei quem. Hoje, quem lota as mesas são os autores brasileiros. Exato. Então é muito... Claro que ainda vem autores estrangeiros, e ótimo, não acho que tem o peso e tudo certo. E não acho que a gente tem que se fechar também, não é isso que eu estou falando. Mas numa proporção, mas que maravilhoso que o público brasileiro está descobrindo o prazer de ler livros brasileiros. Sim. E qual é a graça de ler livro brasileiro? A história se passa na sua cidade ou numa cidade que você visita e você vê tipos e personagens que você conhece. Exato. E a literatura ajuda a criar imaginário. Boa parte do nosso imaginário de Bahia é do Jorge Amado. Exato. Boa parte, ou seja, a ideia do Brasil do que é a Bahia, o Jorge Amado ajudou a construir. E claro que isso tem problemas também, porque o Jorge Amado também tem lá as visões dele. Sim. Enfim, mas ajudou a construir. A visão do Sul é do Érico Veríssimo. E assim vai. A gente vai construindo imaginários. O Rio de Janeiro, o Rubem Fonseca ajudou a moldar Machado de Assis. E assim vai. Então, quando a gente valoriza a nossa literatura, a gente de algum modo vai criando o nosso imaginário. Eu fico muito feliz quando leitores meus falam, vim para o Rio de Janeiro e o Jantar Secreto tem um momento da história que se passa num Galeto Sati, que é um restaurante que existe em Copacabana. E o dono do Galeto Sati é meu amigo. E ele me conta que com frequência vai gente com o Jantar Secreto embaixo do braço. Eu não duvido. Com um livro na mão, falando assim, é aqui que acontece a cena. E tira foto na porta do Galeto Sati com um livro na mão. Acontece muito, ele fala. O Vilarejo começa com um prefácio falando de um sebo. Eu não já está secreto, mas já fiz isso com outros livros já. O Vilarejo tem o sebo Baratos da Ribeiro. O dono do Baratos da Ribeiro, que é um sebo super legal, é meu amigo, Maurício. Ele me conta, Rafa, as pessoas chegam aqui e perguntam, porque eu conto que eu encontrei o livro no sebo Baratos da Ribeiro e o Maurício, não sei o que, as pessoas chegam lá e falam, cadê o Maurício? E tá lá o Maurício. Então, olha que legal você criar imaginário, você ressignifica essas cidades, essas pessoas, enfim. Então, acho que a literatura tem essa força. E aí, para responder a coisa da tradução, de exportar mais essa literatura. Acho que a gente precisa ainda a gente precisa se vender mais. Solidificar aqui dentro. Eu acho que isso é uma coisa que tem que acontecer ainda e está acontecendo. Importante. Vejo cada vez mais. E quando acontecer isso, ser traduzido. E ser traduzido é todo um novo desafio. Por quê? Porque, infelizmente, ainda hoje... Por exemplo, eu sou traduzido, como você falou, em 25 países. Mas, em vários desses países, eu sou vendido como literatura brasileira, exótica. Então, assim, às vezes eu recebo uma capa do livro e é um coqueiro na capa. Aí eu falo, mas leram o livro? Porque não tem coqueiro. Não tem coqueiro. Ou seja, eu quero ser lido no exterior como um bom autor de suspense. Ponto. Eu não leio um autor de suspense libanês porque ele é libanês. Eu leio porque ele é um bom autor de suspense. Eu não leio. Você não lê o norte-americano porque é norte-americano. Você lê porque é bem escrito, porque é bom e tal. Então, acho que a gente ainda tem esse desafio de lá fora vencer essa espécie. Entrar como gênero, né? De vencer essa fetichização do exótico. Nós ainda somos muito vistos como os exóticos. Exato. Né? E aí o que vende ainda é o exótico. E aí, já que você falou que eu faço sempre essa mistureba de literatura, arte, TV. Vou te dizer que o que eu acho que facilitou muito e cada vez tem melhorado isso são os streamings. Por quê? Porque os streamings cada vez mais acostumam
O americano e o francês e o inglês, a ver série brasileira, porque Exato. tem lá legendado e dublado em Nas inglês, línguas. francês. Sim. Então, Alemão, italiano. Então, cada vez mais você tem. Americano ainda não Isso gosta é bom. de ler legenda, né? E Aham. não gosta de ler. Americano não gosta de ler legenda e não gosta de ler tradução. Porque eles têm um mercado de quer terror, tem 300 autores de Aham. terror. Quer suspense, tem. Quer fantasia, tem. Aham. Então, Sim. é muito difícil que eles também tenham uma demanda de falar, eu vou ler um de outro lugar. Exato. Mas já me falaram isso, parece que é só 3% de livros estrangeiros que entram nos Estados Unidos. 3% de livros são publicados, são traduções. Ou seja, o mercado é todo interno, né? É. Interessante. Mas acho que tem o caminho, então, você acha que a gente se solidificar mais como indústria para poder a gente ir mais forte e não ir com essa coisa do ir menos com o coqueiro e mais com o que está dentro da história, né? Perfeito. A gente está aqui correndo contra o tempo, tá? Para a gente falar um pouquinho, aproveitar os últimos minutos aqui para a gente falar da Mágica Mortal. Okay. Só que antes eu queria só rodar um quadro que a gente tem aqui com todo mundo, eu queria fazer com você, que é um quadro que chama 3Es. É um livro para enaltecer, um livro para emprestar, um livro para esquecer. Ok. Um livro para enaltecer. Tipo, que você gosta muito, que foi muito importante para você. Um livro para emprestar, que você acha que funciona bem em geral. Ok. E um livro para esquecer, um livro que não rolou. Tá bom. Um livro para enaltecer. Nossa, vários, eu amo vários livros. Mas deixa eu ver se eu encontro algum que é pouco conhecido, né? Boa. Para dar uma dica para a galera. Pouco conhecido, hoje em dia é menos lido. Eu acho que O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, é um romance policial brasileiro maravilhoso, que deve ser lido por todo mundo e que é muito bom. Boa. Já anotei aqui, inclusive. Um livro para emprestar. Um livro para emprestar. Eu acho que todos os bons livros, então, sem dúvida o anterior, mas vou então falar de outro autor brasileiro que eu também admiro, que é a Patrícia Mello. Gigante. Que é maravilhosa. E um livro que eu adoro dela, eu adoro quase todos os livros dela, mas acho que um dos que eu mais gosto é O Ladrão de Cadáveres. Então, recomendo O Ladrão de Cadáveres. Um livro para emprestar, é uma boa história policial, mostra um Brasil que a gente desconhece. Sem dúvida, é uma autora que merece muito ser lida. Bem, maravilhoso. É muito bom. E um para livro esquecer? Para esquecer. Vou ser muito polêmico. Por favor. Vou falar um livro que eu li, fui forçado a ler na escola. Foi um livro adotado, é um livro ainda obrigatório, acho que no currículo. E que, a meu ver, eu acho que a responsabilidade do que se adota na escola é muito responsável pela formação de leitores e também pela formação de não leitores. Exato. E principalmente pela segunda. E esse livro quase me fez virar um não leitor. Senhora, de José de Alencar. É um livro que até hoje eu já tentei reler depois, mais maduro e tal, e até hoje eu não consigo ler porque eu tenho o trauma de ter sido obrigado a ler aquele livro com o qual eu não me conectava, com uma linguagem com a qual eu não me conectava aos 13 anos. Nem hoje, né, pelo jeito. E aí quando eu fui tentar ler de novo, eu falei, ainda tenho essa pecha do passado em mim. Então eu sei que é quase vergonhoso dizer que, né, falar mal do Zé de Alencar. Mas acho que você está falando mal do livro e de uma experiência que não foi legal para você. E na verdade talvez esteja falando mais mal ainda do que você dá para alguém ler e em que idade. Exato. Eu acho que isso é algo que a gente sempre tem que tomar muito cuidado porque literatura tem que ser tão bom e legal quanto ver filme, quanto jogar bola, quanto encontrar os amigos, quanto tudo. Brincar, quanto ir no cinema, dormir. No cinema tem que ser... Tem que ser gostoso. Tem que ser gostoso. Então, acho que os professores e pais têm que ter muita consciência de se é obrigado a ler, já começou errado. Exato. Eu acho que se tem prova do que se leu, também já está errado. Ninguém faz prova de filme, faz prova de série, então não faz prova de livro, não tem que ter prova. Tem que ter trabalho, teatro,
tudo. Uma prova, pergunta, não tem que ter, eu acho. Não, além das perguntas, tem sentença que você tem que completar o texto. Quase como você tem que decorar do capítulo, o parágrafo. Não dá uma loucura. Bom, vamos falar do jantar da Mágica Mortal? Vamos, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora. Exato, tudo a ver. Eu já quero até pegar esse gancho. Primeiro, assim, só falar, você contar um pouquinho dessa transição aí, que você saiu de livros adultos para o livro juvenil. E aí já vou pegar o gancho que você falou, a gente vai ter esse livro nas escolas, tem uma pretensão, tem um projeto, você escreveu já pensando nesse lance também? Sem dúvida. O Mágica Mortal... eu sempre quis escrever livros juvenis, por vários motivos. Primeiro, por esse, que eu acabei de dizer, ou seja, eu fico muito feliz. Uma coisa que eu escuto muito com os meus livros adultos é a gente falando assim, cara, eu tinha parado de gostar de ler, eu já não estava mais acostumado a ler. Ou então a gente falando, eu nunca gostei de ler desde criança, e o cara já é adulto e não gosta de ler, não gostava de ler. E li seus livros e comecei a gostar de ler. Eu escuto isso muito, 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 e sempre fico muito emocionado e muito feliz quando escuto isso. E aí, legal. Então eu sempre tive vontade de escrever. E eu comecei a gostar de ler por mistérios juvenis. Então eu sempre tive a vontade de falar, cara, eu quero escrever para alguém de 10, 11, 12 anos e dali fazer a pessoa já gostar de ler e lá na frente ela vai me encontrar de novo nos meus livros adultos. Então é uma vontade que eu sempre tive, legal. Mas nunca tive muita coragem de fazer. Aí, um belo dia, eu conheci o Pedro Bandeira. Encontrei o Pedro Bandeira numa Bienal. Eu já tinha lido, claro, muita coisa dele, todos os livros dos caras. Ele tem alguns avulsos que eu adoro, além da Marca de uma Lágrima, que é o famoso dele. Eu amo um chamado Brincadeira Mortal, eu acho, que eu amo. Enfim, tem vários livros dele que eu adoro. E aí eu encontrei o Pedro, me emocionei muito, porque eu já era escritor, já estava publicado, mas eu não tinha encontrado ele em nenhuma feira ainda literária. E dei meus livros de presente para ele. E o Pedro, muito generoso, como eu falei, não tem concorrência nesse mundo, me mandou uma mensagem falando, Rafa, eu quero almoçar com você quando você vier a São Paulo. Eu vim a São Paulo, almocei com ele, e nesse almoço ele falou, li todos os seus livros. Ele já tinha, na verdade, mandado um e-mail dizendo que tinha lido tudo e até fazendo uma crítica de cada um, bem legal. Prestou atenção mesmo. Prestou atenção e crítica positiva e negativa. Isso aqui você fez bem, isso aqui você fez errado. Sabe? Ele assim? demais. Toma cuidado com isso. Tal. E aí ele falou, olha, Rafa, eu li seus livros e eu acho que você tem muito um jeito de narrar que vai funcionar em literatura juvenil, porque você tem gancho, tem virado o tempo inteiro, a história acontece muita coisa. Tal. Então eu acho que você tem que escrever livros juvenis. Porque... tem muitos autores de livro infantil e tem muitos autores de livro adulto. Verdade. Tem autores de livro juvenil no Fundamental 2 tem gap. Tem um gap. E o gap é tanto que eu ocupo esse lugar há anos, porque não tem outros fortes fazendo livros que as crianças realmente gostam de ler. Queiram ler. E você pode fazer um livro assim e tal. Ele me deu várias dicas e eu, intimado e convidado pelo Pedro Bandeira, então decidi escrever o primeiro livro juvenil, que é o Mágica Mortal. E para escrever o livro eu voltei muito ao que eu gostava de ler na época, ao que eu gostava na época, eu queria ser mágico. Então a história do livro é de um mágico assassino que comete seus crimes através de famosos truques de mágica. E um grupo de 4 amigos jovens, eu não digo a idade deles, mas um grupo de 4 amigos que estão na escola ainda, decidem investigar esse mágico assassino e tentar detê-lo antes que ele cometa o seu próximo crime/truque. E o livro tem a apresentação do Pedro Bandeira. E sim, tenho muita vontade para que ele chegue nas escolas e seja lido nas escolas e seja lido por jovens, ou seja, é um público realmente novo. Sim. Meu público, que já lê meus livros adultos, está lendo esse livro e está gostando, que está me deixando muito feliz. Então estão lendo, então obrigado. Estão lendo e estão gostando, mas ainda tem esse desafio de chegar nesse novo público que eu quero muito. Que não está tão conectado com o seu trabalho ainda. Não está conectado, mas já começa a chegar. Sim. Eu ontem recebi uma mensagem, olha que legal, recebi uma mensagem de uma moça que passou a me seguir. E a mensagem era a seguinte, ela falando, olha, eu não te conhecia.
Ou seja, ela não era uma leitora minha dos livros adultos. Uhum. Mas eu te procurei no Instagram, eu sou muito presente no Instagram, né? E aí ela falou, eu te procurei no Instagram porque o meu filho, que também não gosta de ler, está na escola, a escola colocou, não adotou, mas colocou na lista de recomendação, uma coisa assim. Até uma escola aqui de São Paulo, a escola americana. Uhum. Colocou na lista de recomendação o seu livro. E simplesmente um grupo pequeno começou a ler o livro. E aí esse grupo pequeno ficou vidrado, e aí a turma inteira decidiu ler o livro. E aí até o meu filho, que não gosta de ler, para não ficar de fora da conversa, decidiu ler. E aí eu cheguei em casa e meu filho, que não está acostumado a ler, em vez de estar jogando videogame, está lendo. E aí eu olhei, que demais isso. Aí eu olhei quem era o autor e decidi pesquisar se tinha outros livros. Vi que não tem, né, outros livros do meu filho, mas queria te dizer que eu nunca vi isso, estou impressionado. Você acabou de transformar um leitorzinho. Então, um primeiro leitor eu já conquistei. Muito bom. E o que você teve que mudar do ponto de vista da escrita, do Rafa dos livros adultos para esse? Eu tive que mudar basicamente. Desculpa só, eu vi um vídeo numa uma menina falando da resenha do livro, assim, eu não senti o Rafael Montes nesse livro. Uhum. Eu não tive essa sensação, tá? Eu li quase 100 páginas dele, não tive essa sensação. Eu achei um Rafa diferente, mas claro. não o no Rafa. O que você mudou ali? Qual o cuidado que você teve, assim? O livro, os cuidados são basicamente de conteúdo, ou seja, os meus livros adultos, eles têm temas perversos. Em geral, são narrados por protagonistas antiéticos, amorais, imorais. Ou seja, tem uma perversidade que não cabe num livro juvenil. Sim. E então, nessa medida, o livro tem violência, mas a violência ela tem um cuidado na abordagem. Eu não descrevo tanto, não é minuciosamente detalhado a violência e sexo também. São os dois assuntos com os quais eu tomei cuidado. E não é que não tem, porque é um mágico assassino que comete crimes através de mágica. Então, e já tem um plot no primeiro capítulo. Então. E em termos de linguagem não mudou nada, ou seja, eu não tomei nenhum cuidado de vou escrever infantilizar ou de escrever com palavras fáceis. Não tomei esse cuidado. Escrevi do jeito que eu sempre escrevi. Não tomei nenhum cuidado nesse sentido, porque eu acho que não precisa mesmo. Acho que a criança não sabe, pergunta, e até pesquisa. Porque as crianças hoje, né? Claro, imagina. Já nasce sabendo tanta coisa. Então não teve nenhuma coisa nesse sentido, teve de conteúdo E é engraçado você mencionar isso que você leu, porque eu confesso que não li isso. O que eu li justamente, o que eu tenho lido é o contrário. O que eu tenho lido são pessoas falando que, assim, claro, é mais leve, mas tem a minha identidade. Foi o que eu senti também. Porque justamente você falou agora do início, né? Quando eu tive a ideia do livro, a ideia do primeiro capítulo, eu liguei pro Pedro. Eu falei, Pedro, você já viu algum livro juvenil que começa assim? Aí contei, não vou dar o spoiler aqui. Aí ele falou, nunca vi, faz. Então o livro, a meu ver, já fez tanta coisa, faz isso também. E aí o livro já começa, a meu ver, de um jeito que é meio ousado para um livro juvenil. Então, acho que tem sim meu temperinho. Não, ótimo, bom saber. Bom, a gente está chegando aqui pro final. Obrigado aí pelo papo demais. Eu queria te perguntar, finalizando aqui, você é um escritor tão jovem, com tanta coisa escrita já em tantos países. Pelo amor de Deus, você está produzindo muita coisa, não sei como você está dando conta disso. Quais são suas ambições hoje, assim, seus sonhos, assim, se você pudesse definir alguns aqui? Eu quero continuar a escrever literatura, sem dúvida, de tudo que eu faço, o que eu não quero parar de fazer é literatura. Eu amo escrever livros, então quero escrever ainda muitos livros. Olhando os autores que eu admiro, falei aqui Agatha Christie, McEwan, todos eles são autores que têm o quê? Muitos livros. Então, eu acredito muito no escritor que não tem medo de errar. Então, ou seja, escreve e às vezes sai um livro maravilhoso, às vezes sai um livro bom, às vezes sai um livro regular e acontece, vamos pro próximo. Ou seja, eu não sou essa pessoa que escreve 10 anos um livro. Tentando chegar no máximo do máximo. Eu quero fazer livros, eu gosto de contar as minhas histórias, então eu quero continuar fazendo livros.
E cada vez mais no audiovisual eu tenho vontade de conseguir contar as minhas histórias do jeito que eu as enxergo. Então, cada vez mais eu tenho vontade de entrar para direção, legal. Para conseguir, então, entregar no final do jeito que eu idealizei na cabeça. Tá. Então é uma coisa que no audiovisual eu ainda tenho vontade de fazer. Quero dirigir um filme, enfim, esse Demais. tipo de coisa. Muito bom. Acho que é isso. Bastante coisa. Tem bastante coisa pela frente para nossa felicidade. Não, aí eu vou fechar perguntando: tem lançamento próximo? Tem coisa que você está escrevendo? Estou escrevendo o próximo livro. E já pode falar quando sai? Espero que ano que vem. Acho que se tudo der certo, ano que vem. Você pode falar alguma coisa dele já? Não posso. Tá bom, então a gente vai fechar aqui com esse suspensezinho aí. Trabalhamos com suspense. Trabalhamos com suspense, não é verdade? Rafa, super obrigado. Querido, Puta, que obrigado. papo gostoso aqui, que delícia. Obrigado. Sabadão aqui falando de literatura com você. Falando 1 hora e pouquinho, se deixasse a gente ia ficar aqui muitas horas. Vocês perceberam que eu não sou aquele escritor tímido que fica... Não, eu sou um escritor que gosta de bater papo. Então, foi super gostoso, adorei. Então, super obrigado. Eu sei que seu tempo é mega corrido. Obrigado, querido. Você abrir a janela, estar aqui com a gente. É uma puta honra ter você aqui com a gente. Foi um prazer. Aqui na nossa relação de convidados, que é maravilhosa. E você só veio, na verdade, enfeitá-la mais ainda. Então, super obrigado. Obrigado. Tamo junto. Nice. Gente, então super obrigado aí, obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu me diverti muito aqui, adorei a conversa. Não deixe de comentar aí o que vocês acharam e também sugerir outros convidados que vocês gostariam de ver aqui no programa. A gente se vê aí no próximo episódio. Fiquem com Deus e a gente se vê, tá bom? Um beijo, até lá.